motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Estou um tanto quanto nervoso. Se estiver tremendo aqui, os irmãos não se assustem, não está caindo o púlpito. É normal. E me contenta saber que... Contenta, né? Eu falei com alguns pastores e amigos do seminário e eu perguntei, e aí? O que eu faço, né? Tem alguma coisa para amenizar isso? Eles falaram, você tem uma coisa a fazer, faz nada, que isso não vai passar, não vai ser agora, não é a primeira vez, nem a segunda, e o nervosismo vem, e a perna aqui balança. Mas, atendendo ao chamado de Deus, agradecendo a Deus primeiramente, e agradecendo também ao pastor Léo pelo convite, ao conselho da igreja que aprovou eu estar aqui nessa noite, vamos compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu creio que ela não volta vazia. Então, apesar de quem está aqui à frente, eu creio que Deus falará aos nossos corações. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem em 2 Coríntios, capítulo 13. 13, desculpa. Capítulo 13. Eu peço que deixe aberto aí. A gente vai acompanhar alguns versículos juntos. De tal modo que vamos ver o que Paulo estava encerrando a sua última carta à igreja talvez mais amada dele, a igreja em que ele pôde visitar por 2 vezes. E leamos então o texto. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela 2ª vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscai prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele. Mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Mas espero que reconheçais que não são reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nós nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Quanto aos mais irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudais uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu te dou graça, Pai, por mais uma vez nós estarmos aqui e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a Tua palavra entre em nossos corações, Senhor, nos lugares mais escondidos. Que a Tua palavra, Senhor, venha transformar os nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra venha arrumar aquilo que está bagunçado, Senhor. Que a Tua palavra venha trazer para nós, Senhor, um guia que nos levará, Senhor, para mais perto de Ti. Senhor, eu te dou graça, Senhor, por nós termos essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua voz.
Muito obrigado, Senhor. É assim que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, Paulo, introduzindo a carta, né, a gente passou aí esse mês inteiro vendo alguns aspectos da carta de 2 Coríntios. E Paulo estava num contexto agora que aqueles que estavam em Corinto e estavam apacentando a própria igreja, estavam no meio da igreja, começaram a atentar para doutrinas que Paulo não tinha deixado para eles. Em 2 Coríntios 13, nós veremos que Paulo orienta e também exorta e coloca em exame diante de Deus aqueles falsos mestres que estavam ensinando aquele povo e distorcendo tudo aquilo que Paulo estava escrevendo. E Paulo escreve a eles com um tom de... ele está sendo muito duro. Ele falou, é pela terceira vez que eu vou ter que ir até vocês e por 2 ou 3 testemunhas a gente vai resolver toda a questão. E o que estava acontecendo no contexto daquela igreja? Paulo havia pregado o evangelho ao povo de Acaia e o evangelho estava sendo deturpado. E Paulo, então, o exorta. Essa parte dura da carta, eu ainda falei para o Léo, fiquei com a parte mais dura. E Paulo está exortando aqui o povo que está se desviando. Aquele povo estava tentando encontrar em Paulo e fazendo prova de Paulo e dizendo que ele nem tudo aquilo que ele tinha dito não era realmente o que era o evangelho. Que aquilo que ele tinha dito era sim, mas havia outras coisas mais que podiam ser retiradas, deturpando realmente o evangelho. E aqui, Paulo vai falar no capítulo 5, e é onde a gente vai entrar no tema da nossa mensagem hoje. Ele fala assim, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Nos dias de hoje, a gente é submetido a vários sentimentos. A gente encontra, no mesmo dia, assim como o tempo, a gente encontra sol, chuva, nublado, frio, calor. A gente encontra em nossas vidas vários desafios, tristeza, alegria. A gente encontra lutas, desapontamentos. A gente encontra caminhos que às vezes a gente não queria estar andando. É normal na vida a gente passar por tudo isso. E o ser humano é assim. O que fez isso foi o pecado. Desde Adão a gente sofre com isso. E na correria do dia a dia a gente passa despercebido as coisas que nós temos feito, aquilo em que nos leva a tomar tais decisões, aquilo em que nos leva a se dirigir a algo em que talvez Deus não esteja ali. E corremos para lá e para cá, na correria do dia a dia, que todos aqui sabem. Quando a gente vê, já é quarta, viu sexta e acabou, e a gente não viu a nossa semana passar. E sem mesmo nos atentarmos ao exame em que Deus, através de Paulo, está nos orientando aqui. E é difícil, como ser humano, a gente se expor a uma avaliação. A gente sempre busca correr disso. Quem daqui gosta de ser confrontado? A gente nos colocar diante da palavra de Deus e colocar ela como lupa para ver o que está acontecendo realmente no mais profundo das nossas vidas, no meio de toda essa correria, a gente deixa de nos examinar. E Paulo está falando aqui para que esses falsos mestres olhem para as Escrituras e veja. Não olhe para mim, olhe para vocês mesmos. Veja se isso que eu não estou pregando é o que realmente Cristo falou. E nós vamos ver em que ele nos dá uma orientação sábia. Ele passa aquela dureza na carta, sim, mas ele orienta para que eles
possam depois se aperfeiçoar, e a gente vai ver isso ao decorrer da mensagem. Mas, chegando então, como eu me coloco diante da palavra de Deus? Como examinar-me? Como eu vou ver isso? O que eu preciso provar em mim diante das verdades de Deus? Também, como eu saberei, como eu sou aprovado por Deus? Como eu saberei disso? Que base eu tomarei para que isso venha a ser algo de segurança na minha vida e algo que não seja levado por ventos de doutrinas? E isso, embora a gente fracos, eu tenho certeza que, mediante a palavra de Deus, Cristo nos dá graça a nos ver isso. E nós vamos ver isso essa noite. Paulo, então, abriu o seu coração aqui, ele se defendeu por toda a carta, e aqui ele está realmente dando esse conselho à igreja de Corinto. No capítulo 10, então, em diante, ele começa a se defender e acusar esses falsos mestres a não olhar para ele, mas olhar para a Escritura e aquilo que Cristo tinha deixado. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver nessa noite, como fazer um autoexame. Hoje, muitas pessoas na sociedade que a gente vive têm baseado o seu cristianismo na vida que leva. Mediante um bombardeio de ideias, mediante a, vamos dizer assim, reconstrução daquilo em que era divino, a gente passa a ter muitas ideias sobre o que a gente vai trabalhar, o que eu quero ser, meu corpo, minhas regras. Tudo isso alcança a vida de uma sociedade em si, em geral. E hoje, ser cristão em expectativas é um estilo de vida para muitos aí fora. Porque a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vê que todo mundo é cristão. Só que existe uma maneira de você se examinar e ver se realmente é um cristão autêntico que está falando ou não. Mas hoje a verdade deixou de ser absoluta e passou a ser relativa. E é isso que Paulo quer incomodar nesses falsos mestres. Paulo quer dizer, não, existe um padrão, existe algo que vocês têm que examinar, é por Cristo e somente por Ele. E eu queria convidar os irmãos a abrirem João 8, 31 e 32. Que é onde João está falando que é necessário que a gente faça esse exame pelas Escrituras. É necessário que verdadeiramente a gente permaneça firmado nas Escrituras, para que nós sejamos vistos como discípulos dele. Então, alguém pode ler em João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só, pode ser até aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que verdade eu tenho que viver para que eu me coloque diante de Deus e faça esse autoexame e eu possa ser verdadeiramente um cristão autêntico? O padrão de cristianismo nosso, eu digo como igreja, não como igreja local, mas do cristão em geral, não pode ser as outras igrejas que têm deturpado o evangelho. Porque é muito fácil a gente olhar para uma igreja que prega tantas heresias e falar, não, eu sou salvo, porque eu sou da igreja presbiteriana do Jardim Aristocrata, e aquele lá daquela igreja não é salvo porque ele não vive da forma que eu vivo. O nosso padrão não pode ser o ímpio, o nosso vizinho, que porque faz coisas erradas e eu não faço tanto assim, eu sou um cristão autêntico. O nosso padrão é a própria Bíblia.
E quem segue esse padrão, verdadeiramente, sem deturpar a palavra e sem querer abusar dela de forma para que ela compactue com os seus pecados, realmente vai ser cristão aqui, em outra igreja, em outro país, em outra cultura. Porque o que nos rege e o que nos faz passar nesse exame é a própria e somente a própria Escritura. E nós temos uma vida fora daqui. E como é que a gente passa por esse exame de Deus, vendo Deus pedindo através de Paulo que nos examine em nosso trabalho? Lá em Colossenses 3:23 diz: tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A Bíblia responde as perguntas básicas da nossa vivência cristã no mundo. Paulo está dizendo aqui, vejam, parem de olhar para os meus defeitos, de como eu faço o meu trabalho como missionário, como pregador, como apóstolo da palavra, e olhem para vocês mesmos. E muitas das vezes a gente nos pega olhando para o irmão e falando, não, ele fez isso, ele pecou e eu não pequei, então eu sou salvo, eu sou santo. E não é isso. A Bíblia nos orienta que a gente olhe para nós mesmos. Como ser um cristão autêntico dentro de casa? Lá em 1 Timóteo 5:8, diz, se nós não cuidarmos do que são da nossa casa, a gente negou a fé. Se a gente não cuidar dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes, daqueles que estão próximos de nós, e almejarmos cuidarmos de outros, a gente está negando a fé. Como é que a gente pode fazer esse autoexame em nossas finanças, que é uma área que a gente tenta separar, né? Eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E a palavra nos instrui. Provérbios 6, 1 e 9. Os irmãos podem ir anotando, eu não vou ler todos, porque senão a gente vai passar do tempo. Nos diz como a gente deve se portar. Porque muitas das vezes aquilo que a gente faz com o nosso dinheiro, nem mesmo abençoado, a gente abençoa ou a gente pede orientação para Deus para que ele seja usado de tal forma que venha glorificar o seu nome. E esse é um dos pontos que a gente deve olhar e nos colocar diante da palavra. Será que nós estamos sendo cristãos autênticos em que nós passamos? Ou que ao menos nós venhamos aperfeiçoar cada dia mais tais áreas? O nosso tratamento com a esposa, com o marido. É algo que fica claro em Efésios 5, 25 e 33. Honrar o marido, respeitar o marido, amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Ou será que é do nosso jeito? Do jeito que a gente acha que deve ser? Do jeito que achamos mais conveniente e que ele faça do jeito que aprendeu, ou meu pai me ensinou assim, ou eu sou assim e não vou mudar? A Bíblia nos traz um padrão. A Bíblia nos traz um padrão e esse padrão é perfeito. Não que nós não iremos errar, não que nós não iremos falhar, mas nós iremos estar diariamente aperfeiçoando e buscando em Deus. Para matar, existe um ditado, diz que não precisamos de um copo de veneno. Uma gota basta. E que Deus venha nos orientar cada vez mais, e Paulo está orientando aquele povo
a igreja de Coríntio a viver em exame pela palavra dele, somente dele. Então, nosso segundo ponto é: o que preciso provar em mim diante das verdades de Deus? E Paulo vai seguir o versículo 5, a parte B, dizendo: provai-vos a vós mesmos. Aqui Paulo está dizendo: provem o seu próprio coração segundo Cristo. Não ao mundo, não se amoldando ao mundo, mas segundo Cristo. Paulo exorta esses que importunavam, que eles estavam apontando apenas os erros do apóstolo Paulo, olhando só para os pecados dele e não estava olhando para si mesmo. Então ele reforça, ele diz: provai-vos a vós mesmos. E a gente vai ver em que a Bíblia é completa, e ela vai dizer lá em Mateus 7:3. Jesus falando: e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Mediante o evangelho que a gente vive hoje, se sobrássemos só nós aqui, será que o mundo poderia se basear em um evangelho autêntico com a nossa própria vida? Será que nós temos vivido de acordo com o que a palavra nos ensina, a fim de não sermos reprovados, a fim de não sermos reprovados diante do Senhor? Nós temos o testemunho do Espírito Santo, e esse eu quero ler com os irmãos, Romanos 8:9-16. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. Será que nós, sendo examinados por Deus, por Cristo, e pelo sacrifício somente de Cristo, o que temos feito com o Evangelho, com a cruz de Cristo, com a morte de Cristo, com a sua ressurreição? O que tem isso impactado em nossa vida, em nossos dias, em nosso trabalho? E Paulo orienta: provai-vos, para ver se realmente isso existe entre vocês. A autenticidade que existe em nossa vida deve ser baseada na cruz de Cristo e no Evangelho somente dele. A gente precisa voltar a chorar pelos nossos pecados. Nós precisamos falar de Cristo e o nosso coração, ao menos, dar aquela acelerada quando o Jailson vê que a Isa liga para ele, você já fica, nossa. E Cristo, será que ele tem sido um impacto diário em nossas vidas? Será que Cristo tem sido transformador onde a gente vive, vivendo através de nós e moldando nós para que nós parecemos cada dia mais com ele?
Ou Cristo tem sido somente aquele que a gente lembra aqui nos cultos de domingo? Ou quando a gente precisa de algo diante de Deus e a gente recorre correndo, eu vou a Cristo. Cristo está em nossas atitudes, Cristo está em nosso trabalho, Cristo está em nossas finanças, Cristo está em nosso casamento. E o choro diante de Cristo, diante de Deus pelo nosso pecado, porque nós não pecamos contra o nosso irmão, até podemos afetar ele de alguma forma, mas pecamos somente contra Deus. E os nossos pecados ocultos precisam ser confessados a Ele. Esses dias eu ouvi na faculdade uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas ele vai dizer assim: quando você peca em oculto, você tem Deus como plateia. A gente deve voltar a nos arrepender, e não um arrependimento superficial, mas, sabe, cavucar o nosso fundo do nosso coração e ver aquele pecado que está lá, em que precisa ser confessado diante de Deus, que precisa ser colocado diante da cruz de Cristo. Achamos muitas das vezes que nós temos que ser fortes e nós somos alegres, mas diante de Deus nós podemos chorar sim. Eclesiastes 3:4 vai dizer que há tempo de rir e há tempo de chorar. Há tempo de prantear e há tempo de dançar. Em Mateus, lá no Sermão da Montanha, vai dizer: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Que alegria maior a gente tem, que medo que a gente tem dentro de nós, em que a gente fica com medo de chorar para Deus, chorar os nossos pecados, os nossos problemas, se a gente tem Ele como consolo, e o único consolo, aquele que pode realmente preencher esse vazio que está dentro do nosso coração, em que só Ele tem o espaço necessário, só Ele tem a matéria necessária para que preencha esse espaço. João 16:20 diz: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. É necessário a gente chorar por algum tempo. E mais necessário ainda nós chorar pela autenticidade do Evangelho que nós temos vivido. Daquilo em que nós nos professamos ser evangélicos, cristãos. E isso realmente fazer-se diferente no meio em qual nós vivemos. Mas como saberei diante dos meus pecados, diante das minhas falhas, que nós somos aprovados diante de Deus? Se você passou pelas instruções do versículo 5, certamente você já tem um coração voltado a Cristo. E por misericórdia dele, somente por misericórdia dele, nós estamos aqui nessa noite. Nos achamos tão fortes, mas se Deus não nos quisesse aqui, nós não viríamos. Se Deus não quisesse assim, nós não estaríamos aqui membros da Igreja Presbiteriana. Membros da Igreja Invisível. Se o seu coração for incomodado pelo Espírito Santo, não deixe de chegar em casa e durante a sua semana e começar a colocar as coisas em ordem. Começar a colocar a sua vida diante da palavra de Deus e parar de viver, como Paulo está dizendo assim, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Para que a gente não pareça
simplesmente aprovado. Para que a gente não seja superficiais aprovados, mas que sim, de verdadeiramente a gente venha fazer o bem, embora tidos como reprovado, mas pecadores que reconhecem o seu erro, que reconhecem a sua falha. Cristo nos dá a orientação. Nós temos a Bíblia na mão, nós temos tudo em que nós precisamos ouvir para viver uma vida de autenticidade. Os mártires cristãos passaram um bocado por causa do Evangelho. Hoje, um problema que sequer possa ser comparado ao martírio cristão já nos faz reclamar, já nos faz não vir à igreja, já nos faz abandonar a nossa fé naquele momento em que você lá no seu trabalho quer esganar alguém. Nos faz esquecermos da cruz de Cristo e nos faz, talvez, cristãos em que precisam ser passado pela palavra de Deus e entenderem que ela é a nossa única regra de fé e prática. Não é só de fé. E no nosso dia a dia a gente esquece da última palavra. Prática. Prática do Evangelho. Não para nós parecermos aprovados, mas para que nós, diante de Deus, sejamos pecadores, mas salvos e resgatados pelo poder do seu sangue. Não tenhamos medo de ser sinceros com Deus. Se nós pecamos, nós temos um Deus que enviou um advogado para nós. Nós temos Cristo em que é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel para você colocar diante dele tudo na sua vida, da sua vida. Seja o pecado mais cabeludo que você ache, dentro de você mesmo. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir a palavra que ele disse, que ele nos enviaria o Consolador, que ele nos perdoaria, que ele nos salvaria. E é somente pela graça, e só pela graça que nós fazemos isso. Nós sejamos felizes no momento em que nos encontramos dessa forma, porque Paulo vai continuar na carta e dizer que somos fracos nele. E quando nós somos fracos nele, é porque nós estamos fortes. Porque eu não vivo mais em mim, mas Cristo que vive em mim. O velho homem já morreu. Agora quem nos guia e quem nos faz andar-nos na fé e ser provarmos da fé é somente Cristo. Que nós possamos viver de forma digna diante da palavra. Que nós possamos lembrar da oração que Davi fez em Salmos 139. Gostaria que os irmãos abrissem. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já o conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pôs a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado,
não o posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nos mais profundos abismos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas mãos, suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Até aí. Que nós venhamos nos colocar diante de Deus, então, para que esse exame venha a ser feito diante dele e entregar 100% as nossas fraquezas, não tentando esconder aquilo em que é empecilho na nossa caminhada na fé. Por mais que nós não confessamos, Deus sonda os nossos corações e Ele conhece. Não existe nada que nós possamos esconder dele. Ele sabe, de fato, que o que apresentamos diante dele, ele já o conhecia. E é isso que nós temos que pensar nessa noite, em que existe só um caminho. Contrário do que muitos têm distorcido hoje e falado que todos os caminhos levam a Deus. Sabe aquela frase que o Deus é o mesmo? O nosso Deus é o Deus da Bíblia. É o Deus que enviou Cristo. É o Deus que morreu, que enviou seu Filho e morreu no nosso lugar. É por Ele que a gente deve basear. É por Ele que a gente deve levar a nossa vida. Não há mais tempo de nós nos preocuparmos no que o nosso vizinho ou o nosso amigo ímpio tem feito. É tempo de nós olharmos para nós mesmos. É tempo de nós olharmos para nós e saber que a salvação é individual, em que não é o pastor Léo que vai nos guiar para o céu, apesar das suas palavras, a palavra do Senhor fazer isso através de sua boca, do pastor Alverânio. Mas a gente precisa entender, a gente precisa viver e a gente precisa praticar. E Ele nos guia muitas das vezes, por sua palavra, por caminhos que a gente não gostaria de passar. Mas Ele vai nos levar. Ele vai nos levar. Por onde quer que for. Mas esse será o caminho e perfeito caminho do Senhor. E é por Ele que nós colocamos diante da palavra, em forma de gratidão e serviço ao reino, que é de fato a totalidade de nossas vidas. A gente faz isso porque Ele nos alcançou primeiro. A gente faz isso com forma de gratidão, com forma de serviço. E isso não pode ser apenas uma aparência de cristianismo em nossas vidas. Isso deve ser autêntico. Isso deve ser autêntico não porque eu estou falando, não porque alguns homens importantes na internet falam, mas é porque é a palavra de Deus, é a cruz de Cristo. E nós muitas das vezes passamos despercebidos nessa correria em que nós temos vivido, abandonado o Evangelho de Cristo e separado ele somente para os domingos. Que isso venha a ser
fortalecedor em nossas vidas, que isso venha a ser aperfeiçoado a cada dia mais através de nos colocarmos diante de Deus e nos pedir que Ele sonde o nosso coração, que Ele aplane nossos caminhos e que Ele nos leva por caminhos talvez que nós não gostaríamos, mas Ele vai estar junto. E é isso que Paulo queria que aqueles mestres entendessem. Não olhem para mim. Eu sou pecador. Eu sou fraco nele. Eu estou me aperfeiçoando a cada dia nele, por obra dele que é forte. Mas foi feito fraco por causa de nós. E eu convido os irmãos a orar nessa noite. E nos colocarmos diante de Deus para que Ele venha e faça esse exame em nossas vidas. E que o cristianismo passe, a partir de hoje, lá no nosso trabalho, em nossa casa, a ser realmente autêntico. Senhor Deus, meu Pai, Tu usaste, Senhor, o apóstolo Paulo para falar com nossas vidas, para instruir aqueles crentes que estavam ali na igreja que Paulo tanto amava. Mas ele precisou ser duro, Senhor, e através dele Tu deu conselhos fundamentais para a vida cristã. E nessa noite, Senhor, a Tua voz fala conosco de forma um pouco dura, mas que necessário, Senhor, para o nosso dia a dia, mas necessário, Senhor, para que nós entendamos e paramos com a correria no meio de um turbilhão de pensamentos que nos passa durante a semana, para que nós possamos lembrar que somente em Ti nós encontramos o caminho, somente em Ti, Senhor, nós encontramos um braço forte, somente em Ti, Senhor, nós encontramos sustento, somente em Ti, Senhor, nós encontramos a salvação, somente em Ti, Senhor, nós temos um Consolador, aquele que é fiel e justo para nos perdoar. Senhor, nos guie, Pai. Nos leva pelos Teus caminhos e nos faça cada dia melhores, pais cristãos autênticos. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.